Bom dia, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre a tua vida. Que o amor do Pai te encontre nesse dia, as misericórdias renovadas e a graça do Senhor seja abundante, o favor dele sobre esse dia, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar contigo sobre um assunto que é essencial na vida de todo cristão, que é como ouvir a voz de Deus no dia a dia. E eu te pergunto, você já desejou ouvir com clareza o que Deus quer falar contigo? E hoje, através desse vídeo, eu quero tentar te ensinar a reconhecer a voz de Deus no meio da correria da vida. Mas antes de mais nada, eu peço a tua inscrição, peço também que você ative as notificações para receber os nossos conteúdos. Temos vídeos novos todos os dias 6 da manhã e 18 horas. Também deixe o seu like para que a plataforma envie para mais pessoas e também encaminhe esse vídeo para quem está precisando ouvir a voz de Deus, para quem está precisando desse encorajamento na sua vida. A palavra do Senhor fala no Evangelho de João, no capítulo 10 e versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Queridos, uma das características da atualidade que é após o sacrifício de Jesus, nós tivemos acesso ao Pai. E Ele envia então o Espírito dele que habita em nós, e por causa disso nós temos hoje condições de ouvir a voz de Deus, de termos um relacionamento genuíno com o Senhor. E a palavra é clara quando diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A Bíblia trata esse relacionamento de um grande líder que foi Jesus, com aqueles seus liderados como ovelhas. É uma metáfora bíblica que mostra, fazendo uma comparação, daquilo que era uma realidade da época. Um pastor que cuidava de ovelhas. E Jesus disse, eu sou o bom pastor. E as minhas ovelhas, então, ouvem essa minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. Então, nós somos seguidores de Cristo e como seguidores, nós só podemos segui-lo de fato quando ouvimos a sua voz. E há algumas maneiras, sim, de nós ouvirmos a voz do nosso pastor. E ele, então, veio a essa terra, deu a sua vida por nós e hoje ele quer manter esse relacionamento conosco. Há um erro que muitos fazem, que é ter uma vida de oração, isso não está errado, mas não ter também um momento para tentar ouvir a voz de Deus. E isso se dá de algumas formas que eu falarei aqui no vídeo um pouco mais à frente. Mas tão importante quanto levarmos as nossas petições, as nossas causas ao Senhor, é também nós pararmos um tempo para ouvir a sua voz e para saber o que o Senhor tem a nos dizer. Eu quero trazer uma palavra aqui que está em 1 Samuel capítulo 3, a partir do 1. Não vou ler o texto, mas aqui conta a história de um jovem chamado Samuel. Samuel era um jovem separado para o Senhor, mas ele ainda não conhecia a voz de Deus. Então, durante uma noite, Deus por 3 vezes chamou esse jovem, mas ele achou que era o sacerdote Eli, ele não tinha ainda o reconhecimento, ele não tinha ainda a percepção necessária para ouvir a voz de Deus. E o sacerdote, como era um homem mais experiente, ele percebeu que era Deus que estava chamando o menino. E ele respondeu, então, ele disse a Samuel, olha, quando você ouvir essa voz novamente, você responderá, fala, Senhor, pois o teu servo ouve. No hebraico original é Rinene, que significa eis-me aqui, Senhor. Mas aqui nesse momento, então,
Samuel, ele aprende a discernir a voz de Deus. E também, não somente isso, mas como se portar no momento que você reconhece a voz de Deus. Que é exatamente o que ele disse: olha, Senhor, eis-me aqui, pode falar, o teu servo ouve, estou aqui de prontidão para ouvir a tua voz. E aí que está um ponto que muitos não entenderam ainda. Você só vai ouvir a voz de Deus se você estiver de prontidão para ouvi-la. Se você estiver com essa disposição, não somente de ouvir, mas se colocar da mesma forma: eis-me aqui, Senhor, o teu servo ouve. Agora, se a nossa vida ela está orientada para outras coisas, para outros interesses, para outras distrações, para outros momentos, muitas vezes nós não vamos ter essa predisposição em estar ouvindo a voz de Deus. Então, a partir daquele momento, o jovem Samuel passou a ouvir e também obedecer à voz de Deus. Tenho dito muitas vezes que um dos grandes segredos da nossa vida espiritual é ouvir e obedecer. Só que para ouvir, você também precisa parar, né? Não adianta na correria do dia a dia eu não ter tempo para Deus e querer estar ouvindo a voz dele. Não, você precisa se colocar ali de uma maneira de prontidão, né? Eis-me aqui, Senhor, o teu servo está aqui aguardando o que o Senhor vai falar, né? Então, o primeiro ponto que eu quero refletir contigo em relação às nossas vidas é que realmente a vida de hoje ela é muito corrida e parece que esse mundo, esses tempos contemporâneos, eles nos afastam dessa realidade para ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus, muitas vezes tem que ser como Elias, aguardar que venha aquele sussurro, aquela brisa suave, só que no meio da ventania, muitas vezes não acontece, a ventania da vida. Então, querido, eu sempre aconselho você, no seu devocional, na sua manhã, ali com o tempo de oração e palavra, reserve alguns minutos também para ouvir o que o Senhor tem a dizer, né? Então, eu creio que Deus está sempre querendo nos falar algo. Só que muitas vezes nós não conseguimos reconhecer a sua voz. Então, assim como aconteceu nessa história de Samuel, nós precisamos aprender a discernir a voz de Deus em meio a tantas distrações. Eu quero te falar algo. Você sabe a diferença entre uma nota de R$100, por exemplo, falsa ou verdadeira? Se a nota falsa for muito similar à nota verdadeira, dificilmente eu não vou saber reconhecer. E dificilmente a maioria das pessoas não vão detectar uma nota de R$100 falsa ou verdadeira. Porém, uma pessoa que trabalha no caixa do banco, ele de longe sabe quando uma nota é falsa ou verdadeira. Por quê? Porque ele está acostumado a verificar a autenticidade das notas. Quando ele recebe as notas, ele já vai olhando. Verdadeiro, opa, isso aqui é falso. Então, ele está em busca, em procura de algo que talvez não seja verdadeiro, que seja o falso, no caso, né? Ou buscar o verdadeiro, né? Mas ele está sempre, então, buscando saber a autenticidade daquela nota. Uma pessoa que aprende a ouvir a voz de Deus, ela está sempre procurando buscar ouvir a voz de Deus. E da mesma forma como aquela pessoa que trabalha no caixa do banco tem intimidade para saber se uma nota é verdadeira ou falsa, nós, quando estamos sempre buscando saber se aquela voz que ouvimos é de Deus, nós também teremos facilidade, a nossa percepção ficará mais aguçada para detectar quando é a voz de Deus ou quando é a voz da nossa mente ou até mesmo do diabo. Porque o diabo também fala nos nossos pensamentos, o diabo também fala na nossa orelha, ele não pode ler os nossos pensamentos, mas ele está sempre tentando colocar algumas ideias lá. A nossa própria carne, a nossa própria emoção humana está sempre nos sugestionando coisas. A partir do momento que temos intimidade com Deus, conseguimos separar aquilo que é autêntico, que vem dele, de meros pensamentos ou até uma influência maligna em nossas mentes. Então nós precisamos sim aprender a discernir a voz de Deus em meio a tantas distrações da vida. E a voz de Deus, ela pode vir de diferentes formas, preste atenção nisso. Primeira forma mais habitual,
e essa é que todo mundo inicia aprendendo a ouvir a voz de Deus. Qual é? Através da Bíblia. A Bíblia é a voz de Deus na terra. A vontade de Deus que já está revelada, está toda escrita na palavra. Tudo aquilo que é necessário para o homem viver nessa terra de maneira assertiva já está posto na palavra. Então, quando você for a ler a Bíblia, você ora antes assim: Espírito Santo, fala comigo através da tua palavra, e comece a ler. Você vai ver que ali parece que as revelações vão saltar aos teus olhos, vão entrar no teu coração. Essa é a primeira maneira que todo crente tem para aprender a voz de Deus. Agora, também, quando o crente vai ficando mais maduro, você vai começar a perceber e diferenciar essas vozes que vêm ao coração. E geralmente, a voz, quando ela é de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E as primeiras coisas que ele vai começar a tratar contigo é te convencer do pecado, ou seja, isso é certo, isso é errado, né? Isso é pecado, e a palavra também promete que Deus inscreveria a sua lei no nosso coração através do Espírito dele. Então, mesmo que você não conheça toda a palavra ainda, o próprio Espírito, ele te sinaliza quando você está fazendo algo que te aproxima de Deus ou te afastando de Deus, que no caso é pecado. Então ele te convence, ninguém fica desavisado com o Espírito Santo. Ele te convence do pecado, ele te convence da justiça e ele te convence do juízo. Então, quando nós temos dúvida, é porque ele não nos convenceu ainda e ele não nos falou ainda. Agora, quando nós temos convicção e certeza, significa que já fomos convencidos por ele. Mas também, diante de uma evolução da nossa fé, da nossa intimidade com Deus, o Espírito Santo também vai nos falar sobre outras coisas, direcionamentos claros. Ele vai também nos falar através de instrução para aquilo que devemos fazer, e isso é uma busca, né, que nós vamos desenvolvendo com ele, porque estamos perceptivos, ou seja, estamos ali procurando a nota certa e a nota falsa, ou seja, estamos procurando o que é a voz dele, separar a voz dele da voz do resto. Amém? E uma terceira maneira que também ouvimos a voz de Deus também vem através de circunstâncias e conselhos sábios. Queridos, nem todo conselho e nem toda circunstância é a voz de Deus. Mas a voz de Deus, através de uma circunstância associada a uma convicção interior, porque você não deveria pegar uma circunstância isolada e tomar aquilo como voz de Deus. Olha, se der certo é de Deus, se der errado é de Deus. Isso é um entendimento muito raso sobre isso. Mas o que eu tenho a lhe dizer é que, se você pegar uma circunstância e ela te sinalizar algo, pode ser que haja a voz de Deus ali no meio daquilo que a circunstância está falando. E aí você precisa então buscar ainda, parar para ouvir o Espírito Santo e ser convencido por ele. Mas Deus vai usar circunstâncias, também vai usar pessoas para nos dar conselhos sábios. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, quando nós temos pessoas maduras, mais experimentadas, líderes, pastores, pessoas que já percorreram a caminhada da fé por mais tempo que você, provavelmente essa pessoa vai ter um conselho sábio e provavelmente também Deus pode estar usando a vida dessa pessoa. Agora, não é tudo aquilo que vem na nossa direção que é a voz de Deus. Tome cuidado, tome cuidado. Sempre você precisa passar pelo crivo de uma convicção interior que o Espírito Santo vai te dar, somente ele vai te dar. Agora, eu quero te chamar a atenção para algo. Queridos, eu amo ministério profético, mas é um dos ministérios que mais me coloca receio, porque tem muitas pessoas, tanto na história bíblica como na atualidade, que profetizaram em nome de Deus, mas não era Deus falando. Não espere ouvir a voz de Deus correndo atrás de profecias. As profecias, elas virão. E eu vou contar um testemunho meu. Uma vez eu não era pregador, eu não era pastor.
E uma vez um profeta veio na minha direção e disse assim: olha, você será um pregador da palavra de Deus. E eu olhei aquilo e disse assim: cara, não me vejo condições para isso. Mas ali eu percebi que era Deus falando. E depois, quando eu saí dali e fui buscar a orientação de Deus, foi confirmado na minha vida isso. E o fruto disso apareceu. Então, deixa eu te dizer algo. Pode ser que Deus te surpreenda com uma palavra profética, uma palavra que venha do céu como direção para a tua vida. Mas, olha, não corra atrás disso. Você não pode depender de profecias. Você tem que depender do teu relacionamento com o Espírito Santo. Você tem que depender de uma caminhada com Ele para saber o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, né? E ouvir a voz de Deus através da palavra, ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo trazendo convicção, e ainda talvez algumas circunstâncias vão confirmar tudo isso, tá bom? Não tenho nada contra profecias, mas cuidado, porque infelizmente tem muita gente querendo fazer grandes proezas para chamar atenção. Isso é lamentável para o reino de Deus, né? Mas tem muitos profetas sérios também. Tem muitos profetas que realmente são movidos pelo Senhor. Quanto mais nós ouvirmos e obedecermos, mais clara será a voz de Deus nas nossas vidas. E eu quero te perguntar, Deus está falando, será que você está ouvindo? Pense aí no seu coração. Será que você tem parado tempo suficiente em silêncio para escutar a voz de Deus em meio às preocupações do teu dia a dia? Você entendeu que você precisa cultivar um relacionamento diário com Deus para reconhecer a voz dele? Eu quero deixar essa palavra no teu coração e vamos orar agora em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa palavra. Nos ensina a ouvir a tua voz. Nos ensina a discernir os tempos e as estações, o modo de operação do Senhor. Pai, que nós possamos parar diariamente para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, se temos falhado nisso, Senhor, nos perdoe, mas queremos assumir um compromisso de estar lendo a tua palavra, orando e também parando um pouco para ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. Pai, nós queremos ouvir a tua voz, por isso fala conosco em nosso espírito, em nosso coração, mas também fala conosco em meias circunstâncias, coloca pessoas com sabedoria próximas a nós para que nos instruam, para que sejam boca de Deus também sobre nós. Senhor, queremos ouvir a tua voz com mais clareza. Ajuda-nos a ter um coração sensível para reconhecer quando o Senhor está falando conosco. E queremos também ouvir e obedecer a tua direção. Em nome de Jesus, Pai, abençoa todo aquele que está ouvindo essa palavra, que possa receber mais e mais da tua fala nesse dia, da tua voz nesse dia, que o Espírito Santo ministre os corações em profundidade nesse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero te desafiar hoje a você tirar alguns minutinhos para parar e ouvir a voz de Deus, sem pressa. Também um outro exercício, leia um versículo da palavra, um texto curto, ou um capítulo talvez, e peça para o Espírito Santo falar ao teu coração através daquele texto. Também quero te convidar, se essa palavra falou contigo, se você foi edificado, deixe o seu comentário dizendo aquilo que chamou a atenção do teu coração, aquilo que o Senhor falou contigo através dessa palavra. E também, se você tiver algum pedido de oração, por favor, deixe nos comentários. Eu me comprometo a estar orando pela tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Shalom.